Boa noite a todos. É uma alegria renovada, né, estar aqui em Araxá. E hoje nós vamos fazer um debate aqui, né, da parte da Academia Araxaense de Letras, com os nossos convidados. E abordaremos aqui o tema Direito e Literatura, reflexões sobre reflexão sobre a realidade e ficção. Primeiramente, eu vou fazer a apresentação dos nossos ilustres debatedores aqui, Dr. Marcos Paulo e Dr. Fausto, que doravante por ser amigo de ambos e, ao mesmo tempo, deixando de lado as formalidades dos ritos, né, vamos tratá-los de Marcos Paulo e Fausto, ok? Bem, Dr. Marcos Paulo Queiroz Macedo possui graduação em Direito pela Universidade de São Paulo, mestrado em Direitos Coletivos e Cidadania pela Universidade de Ribeirão Preto e mestrado em Direitos Humanos, Interculturalidade e Desenvolvimento pela Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha, na Espanha. Atualmente é promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. É um mini currículo aqui. Dr. Fausto Aparecido de Oliveira possui graduação em Direito pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, pós-graduado em Direito Sanitário pela Escola de Saúde Pública de Minas Gerais, atualmente é juiz de Direito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Tem experiência na área de Direito, tendo atuado como advogado, defensor público, procurador do Estado e professor universitário. Colabora semanalmente para o jornal Correio de Araxá. Em 2021, foi eleito membro da nossa querida Academia Araxaense de Letras. Pois muito bem, nós vamos falar aqui do tema, né, Direito e Literatura, né, essa reflexão sobre a realidade e a ficção, e muitas das vezes nós, dentro da realidade, nós enxergamos muitas vezes a ficção, e dentro da ficção a gente acaba enxergando muitas vezes a realidade. Né? A vida é assim. E quando nós tratamos, né, essa questão de direito, literatura, realidade, ficção, nós temos que trazer em mente o seguinte, né? A literatura, os textos literários, propriamente ditos, eles estão vinculados a quê? À sociedade, né, onde os escritores, né, compõem suas obras. E mais do que isso, nós sabemos que a arte, de um modo geral, não vamos falar só a literatura, né? Ela tem como matéria-prima o quê? Tem como matéria-prima a vida, né? Tem como matéria-prima a visão do mundo. É isso, né? Todo artista trabalha aqui com a visão de mundo, com a visão da realidade social que o cerca. E o poeta Shelley dizia o seguinte, né? Que os poetas são os verdadeiros... os poetas são aqueles que realmente administram o mundo. E o nosso querido Freud dizia o seguinte, que tudo que ele pensou, tudo que ele imaginou, algum poeta pensou antes que ele, chegou na frente dele, né? E o direito, por sua vez, também lida com o quê? Lida com realidades sociais, né? O que o direito é? O direito ele resolve, né, a resolução de conflitos sociais. E o direito, ele é dinâmico, né? O direito é dinâmico, o direito não é estático e ele está em constante mutação. Por quê? Porque as realidades sociais também mudam, né? E assim nós vamos avançando. Por exemplo, imagina todo mundo fumando aqui dentro dessa sala. Não pode. Imagina nós fumando dentro do avião, que podia antigamente. Por quê? Porque a sociedade não aceita mais isso, porque a realidade social, ela modificou, né? Então, nós temos que ver o seguinte, que o direito, ele repercute na sociedade a partir do momento em que ele modifica a vida das pessoas, com as decisões judiciais. E a literatura também, ela tem esse condão de repercutir, porque a partir do momento em que você lê uma obra, muitas vezes você lê um livro
e acaba mudando o seu posicionamento sobre aquele tema, sobre alguma coisa, né? Então eu fiz essa abertura aqui, essa questão aí de direito e literatura, e vou começar aqui colocando, Marcos Paulo, gostaria de ouvir de você, existe mesmo essa relação entre o direito e a literatura? Você poderia abordar um pouco para nós isso aí? Sim, claro, e boa noite a todos, boa noite à minha amada esposa, minha sogra, meu sogro, meu cunhado, minha cunhada, meu sobrinho, vários amigos aqui presentes, desembargador Matheus, juiz Rodrigo, amigo pessoal também, servidores do fórum, Adriana, quanto tempo a gente não se vê, e todos, o Dr. Gessé, nosso defensor público aqui também, esposa dele, nossa amiga, Michele, amiga da Elisa, e todos que querem pensar um pouco sobre essa relação, que é uma relação intrínseca, umbilical. Quando eu pensava em fazer direito, eu achava que direito era a coisa mais chata do mundo, que eu jamais faria direito, porque direito seria decorar leis. Isso quando eu tinha 17 anos. Bom, não posso deixar de cumprimentar também meu presidente, né, da Academia Araxaense de Letras, e meu amigo, professor Hermes. E acabei pulando também meus amigos, né, o Renato, que eu também vou tomar a liberdade de chamar Renatão. A gente trabalhou junto aqui com muito prazer, chegamos juntos na comarca de Araxá, 20 anos atrás. Infelizmente, você, no meu ponto de vista, se aposentou. Tinha muita lenha ainda para queimar na carreira jurídica. Eu esperava te ver como desembargador. Mas eu tenho certeza que sua vida pessoal te chamou a isso, sua vida familiar. Então, a felicidade de revê-lo junto com a Adriana aqui. E o Fausto também, um juiz que eu trabalho já há 14 anos junto na vara. E também meu colega de academia Araxaense de Letras. E também um amigo pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Então, aí o direito eu achava que era uma coisa estática, chata, formalista. Como a maioria das pessoas acham, as pessoas que não conhecem. E aí você entra na faculdade de Direito, no começo o professor, para assustar, fala assim, não, gente, você liga o interruptor, aquilo ali está gerando um contrato de fornecimento de energia. Você entra no ônibus para vir aqui para a faculdade, vocês fizeram um contrato de transporte com uma série de repercussões jurídicas. Enfim, o direito faz parte da nossa vida. E assim como a literatura faz parte da nossa vida também, desde que a sociedade existe, o ser humano tem o ser humano civilizado no sentido mais amplo possível, porque a barbárie está aí presente, ele tem essa necessidade de se expressar por formas artísticas, e a literatura é uma delas, talvez a principal delas. Então, quando a gente fala em literatura, primeira coisa, relacionando com o direito, a primeira coisa que tem que ficar claro, e eu digo isso naturalmente para o público não do direito, que existe também a literatura jurídica, como existe a literatura médica e uma série de outras literaturas. Ou seja, tudo que é escrito de uma forma técnica e especializada vira uma literatura. Então, nós estamos falando, claro, de uma literatura no sentido de romances, de poemas, né? E, nesse sentido, o direito tem muito, sim, muita relação. Estou falando de literatura no sentido amplo, porque aí tem a literatura jurídica, mas quando a gente está falando nessa interconexão, que eu acho que é isso que o Renato está perguntando, é o tema da mesa, da literatura no sentido amplo, em termos da manifestação artística escrita, e nas suas diversas formas, né? Poemas, romances, etc. Aí, a primeira relação, são inúmeras que podem ser feitas, e eu vou tentar sintetizar algumas coisas que, inclusive, hoje eu tentei sintetizar e saiu no Correio de Araxá, quem tiver interesse. É uma relação direta e bem óbvia, que é a questão temática, que deu, por exemplo, a origem ao subgênero romance policial, né, que é baseado em crimes, etc. E esse subgênero romance policial ele tem vários outros subgêneros também, thrillers de promotor, de júri, agora tem thrillers médicos. Então, essa relação do direito inspirando a literatura em si, em termos de usar crimes, e não só também de um modo ficcional, também existem relatos, como o França, que é o ex-presidente da Academia Araxaense de Letras, fez um livro, né, relatando, um jornalístico, né, o Truman Capote também se utilizava isso, um livro muito famoso, A Sangue Frio, tem uma relação direta de fornecimento de material. Indiretamente, aí é o que o Renato falou muito bem aqui, não vou me estender. Nós tratamos do mesmo material, que é o ser humano. O direito trata do ser humano e da sociedade.
E eu peguei só o final da última mesa, a Toninho, a Rose até estavam aqui, uma pessoa estava falando da ética como movimentadora e inspiradora de literatura. Não diria que é só isso, não. Se fosse só ético, o mundo seria bem melhor. Eu acho que a grande literatura e os problemas do direito são no que não é ético. É a antítese da ética. Então, a grande literatura e o direito, ele se trabalha com os problemas que a falta de ética, e eu estou usando um termo mais amplo possível, a falta de comportamento adequado, de obediência às normas, o que isso gera no indivíduo ou na sociedade. Então, nós temos essa relação indireta muito clara e muito evidente. E uma segunda relação indireta, e já para finalizar, Renato, porque nós temos pouco tempo, e desculpe ter estendido, é que, como dizia um saudoso professor meu, lá do Largo de São Francisco, professor Fonsequinha, a pena, a caneta, é o nosso bisturi. Ou seja, nós trabalhamos com escrita, com textos normativos, com literatura jurídica, com decisões jurisprudenciais, ou seja, tudo escrito. Então, para se trabalhar bem o direito, é necessário haver um domínio, sim, da escrita, e aí uma relação direta com a literatura. Os grandes escritores, naturalmente, e por pressuposto lógico, têm que ter um domínio da escrita. E assim como os grandes magistrados, os grandes promotores e os grandes juristas. É necessário ter um domínio da escrita, de modo que nós usamos a mesma plataforma, o direito, em todas as suas manifestações, a escrita e a literatura. E isso tem várias implicações, que é a transposição do jurista se tornar também um grande escritor. Temos, por exemplo, um grande exemplo no Brasil, uma pessoa muito querida do Renato, que é o Rui Barbosa, ele é especialista em Rui Barbosa. Eu desconheço que ele tenha feito romances, ficção, mas, por exemplo, Oração dos Moços é um texto literário, claramente, e outros, né? Então, essa transposição, e às vezes é até desconhecido do público geral, por exemplo, Monteiro Lobato foi um promotor de justiça, ele é formado também em Direito na Faculdade de Direito de São Paulo, do Largo de São Francisco, foi promotor de justiça, utilizou isso, temáticas também, aí voltando à primeira coisa que eu estava falando, criminais de vivência de interior, da sua época de promotor de justiça no interior de São Paulo, nos livros adultos dele, principalmente Urupês e Cidades Mortas, são grandes livros. Todo mundo conhece Monteiro Lobato como escritor infantil, que realmente ele é o principal brasileiro, mas ele um grande escritor também adulto. E Elígia Fagundes Telles também, outra oriunda lá da Faculdade de Direito de São Paulo, que foi procuradora do Estado, trabalhou a vida inteira como procuradora do Estado. Então é muito comum que haja essa terceira relação indireta, que é o jurista se tornar um escritor e o escritor ser ao mesmo tempo um jurista. Só emendando aí, Augusto de Lima também, que foi um promotor de justiça, grande escritor, né? Alfonso de Guimarães, Raimundo Correia, dentre outros tantos. Inúmeros, né? Só para não estender. Isso, na origem do Brasil colonial, na nossa formação, exato. Tomás Antônio Gonzaga era juiz. Os primeiros grandes poetas, o Gregório de Matos Guerra também era advogado, formado em Portugal. Então, isso, especialmente no Brasil, que nós tivemos um problema também cultural aqui, que as primeiras faculdades só vieram em 1827, e foram faculdades de Direito. Então, tem isso também. As pessoas tinham que fossem estudar, teriam que estudar Direito. E na Europa, menos isso. Lá já tem universidades com 1.200 para mais de anos, de outros temas. E aqui é muito forte essa vinculação entre estudantes de direito, juristas, que se tornaram grandes escritores. Área das humanas, né? Sim. Doutor Fausto, né? Alguma consideração aí sobre essa parte do doutor Marcos Paulo? Primeiro, boa noite a todos. Um prazer fazer parte dessa mesa com o Renato e o Marcos Paulo, amigos de longa data. O Marcos Paulo comigo já 14 anos quase, né? Então, um prazer muito grande. Agradeço à Academia Araxaense de Letras pelo convite e quero agradecer a presença de todos. O Marcos Paulo nominou os presentes, então, do mesmo modo, agradeço todos os presentes aqui.
é pouco a complementar depois do Marcos Paulo, não é? Mas o direito e a literatura, como ele mesmo disse, são intimamente ligados. Nós temos uma tradição escrita, como o Marcos Paulo disse. O nosso direito ele é eminentemente germânico-romano, não é? Então, uma tradição escrita, um direito muito apegado na forma escrita, tanto que nós temos um Código Civil de 1916 primoroso na escrita, com o Clóvis Bevilacqua. Então, é difícil imaginar o direito sem a literatura. E, partindo da questão dos romances que o Marcos Paulo trouxe, policiais e etc., a partir do texto que ele fez no Correio de Araxá, e eu refletindo sobre o texto, eu me lembrei de um livro que eu li faz um bom tempo, do Henrico Ferri, um jurista até contestado lá do direito penal, e ele escreveu essa obra aqui, Os Criminosos na Arte, Os Criminosos na Arte e na Literatura. E ele faz uma análise de várias obras em que os autores trouxeram essa visão daqueles que cometem delitos. E eu achei muito interessante, para complementar o Marcos Paulo, e eu vou pedir licença para colocar os óculos, que sem eles eu não consigo mais ler as letrinhas. E aqui, para complementar realmente o Marcos Paulo e esse interesse da literatura com o direito penal, é que os criminosos interessam, infelizmente, mais que as pessoas honestas. A descrição de uma vida normal parece-nos bastante insípida e, de outra parte, um instinto profundo de conservação nos faz preferir o conhecimento dos traços característicos de um criminoso temível, preferencialmente aqueles de um homem honesto, de quem nada temos a temer. Então, é aquela relação de querer entender aquele comportamento tão diferente, graças a Deus, dos nossos, não é? Então, é profunda a relação, íntima. Não há como separar, penso eu, direito e literatura. Posso complementar aqui, rapidinho? Isso que você estava falando, eu até escrevi, porque era um texto de jornal, então mais objetivo, mas até acabei pulando. Que me chama muita atenção isso, muita. Porque a gente pega, por exemplo, o Netflix, qualquer plataforma de streaming, a quantidade de seriados criminais que tem, e a quantidade de seriados escandinavos que tem hoje, e são os melhores, e a literatura criminal escandinava é a melhor do mundo hoje, nesse momento, tipo a série Millennium. Tem um escritor suíço que eu adoro, que chama Joel Dicker. E como assim? Escandinávia, assassinato? Não tem. A quantidade de assassinatos que tem na Dinamarca, na Suécia, deve ser menor do que a de Araxá em um ano, pegar em ano. Vou dizer Araxá, mas se pegar o Triângulo Mineiro, com certeza é muito menor. Então, como que isso gera tanto interesse não só dos escritores, mas principalmente do público, né? Porque eles são best-sellers, é porque as pessoas consomem. E um adendo, uma nota que você falou do Clóvis também, é outro que transpôs, junto com o Rui Barbosa, o Clóvis Bevilacqua, que fez o Código 16, que é um primor que não deveria ter sido revogado, e foi utilizado até 2002, para os que não sabem. Ele era um gramático de marca maior, um jurista sensacional e um gramático, assim como o Rui Barbosa. E aí ele fez um projeto impecável, e o Rui Barbosa escreveu um livro de uns 3 tomos, algo assim, mas muito profundo, questionando artigo por artigo a escrita do Clóvis Bevilacqua, que ele chamava humildemente de esboço de Código Civil, e o Clóvis respondeu isso, também publicou resposta a Rui Barbosa. Então isso gerou também uma literatura de português, que aí nosso professor de português aí está aí, muito rica, muito rica. Bem, só complementando, eu ia até essa deixa do Clóvis Bevilacqua aí. Na verdade, é o seguinte, foi um dos mais vigorosos debates da primeira metade do século XX, foi o que nós chamamos a réplica
o Rui Barbosa ele fez uma réplica ao professor Carneiro Ribeiro, que era o relator da redação do Código Civil 16, e ele apontou ali erros gramaticais, de forma e tudo. E aí, a partir dali, né, o Código Civil passou a ser realmente uma obra-prima do direito pátrio, e Rui Barbosa passou a ser considerado um dos maiores estudiosos linguísticos do Brasil. É verdade. Então, vamos prosseguindo aqui. O professor, o ministro do Supremo Tribunal Federal, ex-ministro, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Aires Brito, ele deu uma entrevista a certa época e disse o seguinte: os juízes precisam ler mais poemas, os juízes precisam ler mais romances para compreender melhor a realidade social. Aliás, o Aires Brito é um bom poeta. E ele escreveu certa feita o seguinte, tem um poema dele onde ele diz assim: não sou ácaro de processo, sou um ser da vida, abro a janela do direito para a vida. Aí, doutor Fausto, eu quero trazer para o senhor essa questão. Devemos abrir a janela do direito para a vida, e a literatura pode aguçar a sensibilidade daquele que está julgando? Sem dúvida nenhuma. Eu tive um professor de matemática e ele dizia o seguinte, não me lembro quem ele citava, ele dizia: não pode ser um grande matemático quem não for um grande poeta, ou um bom poeta. Veja, tirar a poesia dos números, ainda mais nós, do direito, que nós já dizemos é intimamente ligado à literatura. Mas até, se nós formos pensar no julgador, também, todos os que atuam no ramo do direito, e na nossa, que a gente chama de família forense, mas eu vou me ater à figura do julgador, nós não temos condições de viver todas as situações da vida. Nós não temos condições de saber o que sente aquela pessoa que está em tal situação, ou em outra situação social. Quem pode nos dar essa visão? A literatura. Então, a literatura traz para nós esses outros mundos, esses outros universos que nós não vivenciamos. Então, essa sensibilidade que precisamos ter, não só, e ter humildade para buscar esse conhecimento. Em qualquer obra dá para buscar algo de bom. O importante é buscar, ler. O Marcos Paulo dizia da escrita como uma ferramenta do direito, e não dá para escrever sem ler. Quer dizer, como é que você vai escrever bem se você não lê? Então, é o início. E o julgador, e todo aquele da seara jurídica, precisa estar aberto ao outro, às diferenças, a ter noção de que partir de você mesmo como pressuposto para qualquer julgamento nem sempre vai ser o melhor. Você tem que saber que daquela situação é outro o ponto de vista, senão aquilo que é mais importante para nós, que é buscar a justiça, nós não vamos conseguir. Então, é assim que eu penso, Renato. A literatura ela vai complementar. E o julgador, todos do direito, nós temos que ter, sim, esse manancial. Ótimo. Permite uma observação? Não, eu achei extremamente interessante isso que você acabou de falar, Fausto, porque tão interessante quanto verdadeiro e extremamente necessário. Porque é mais uma relação que a gente pode fazer, Renato, entre o direito e a literatura, que é a questão da alteridade. Quando a gente escreve para outra pessoa ler. É um ato de comunicação. Senão você não publica. E quem fala, e nós três somos escritores, quem fala que não está dizendo a verdade, porque não faz sentido você publicar se você não quer conversar, não quer dialogar. E o direito, bem aplicado, um grande juiz, um grande promotor, um grande advogado, e todos os outros aplicadores do direito, eles têm que estar preocupados, sim, com essa relação de autoridade, da construção de um discurso que comunique com a sociedade que ele está, dele entender o que está acontecendo naquele caso concreto e num contexto geral do país. E esse é um dos grandes problemas do direito brasileiro hoje, para mim.
São decisões dos tribunais superiores que são, grande parte das vezes, totalmente asiladas da realidade prática. E eu vou citar um ex-ministro do Supremo, que sem querer entrar em polêmica, mas assim, o que ele falou foi importante num debate lá, o ministro Joaquim. Falou para outro ministro lá, falou assim, o senhor não vai num bar da esquina, o senhor não tem coragem de ir, o senhor não conversa com as pessoas. E é isso. Nós, aplicadores do direito, nós temos que saber o que está acontecendo lá de fora. Porque, e de fato, também, não só conversando, a literatura também nos dá esse feedback, mas a questão da autoridade é essencial para que se possa trabalhar com a ideia de justiça, que foi a sua conclusão, e eu concordo plenamente. Nessa deixa aí do AS, né, devem ler mais e tudo, eu entendo o seguinte, né, do meu ponto de vista, eu acredito que todos aqueles operadores do direito, não basta apenas ter conhecimento do direito, né? Direito não é matemática, né? Então, eu vou aqui, eu lembro da paideia da Grécia Antiga, né, que era um modelo de educação defendido por Sócrates para educar os jovens, né? Paideia vem pai dos crianças, paideia, educação de jovens. E a paideia, vou dizer, a pessoa tinha que ter o conhecimento global, agregação de conhecimento e de valores, né? Ciências naturais, sociologia, filosofia, literatura e tudo. E a literatura dentro da paideia, ela era justamente o quê? Ela tinha uma referência maior, né? Por quê? Porque a literatura, ela consagra valores que são mundialmente, internacionalmente aceitos. Então, eu acredito que um magistrado, um promotor, que tem essa agregação de valor, de conhecimento, ele vai ter muito mais condições de julgar. Porque, se você for ver bem, sei lá, aplicar a lei, homicídio, né? Matar alguém lá, homicídio, a pena de 8 a 20 anos. Isso aí, até a inteligência artificial pode fazer. Agora, você tem o que? Analisar aquele caso concreto, né? E daí, com essa agregação de valores, você pode trazer uma inovação no próprio direito. Como é que surgiu aí a paternidade socioafetiva? Como é que surgiu a união homoafetiva? Né? Isso aí tudo é uma construção que requer um pensamento mais amplo e tudo mais. Mas vamos prosseguindo aqui. Quer só mais completar? Sim, rápido. Surgiram coisas novas e também deixaram de existir coisas que estavam na lei. Por exemplo, os crimes lá de adultério, Sim. Que estava até pouco tempo, o crime de adultério estava no Código Penal até pouco tempo, já não era aplicado há muito tempo. Por quê? A sociedade não considerava isso mais crime. Exatamente. Crime de sedução e outros. Então, essa relação ela entre o direito e a sociedade, ela também é inexorável. E os aplicadores do direito não podem fechar os olhos a isso. Ok. Bem, é o Marcos Paulo agora, né? A sua vez. O Oscar Wilde dizia o seguinte, né? A vida imita a arte mais do que a arte imita a vida, né? Então, eu pergunto a você, pode-se buscar na ficção a compreensão da realidade? A vida realmente imita a arte? Ou é o contrário, ou é tudo dentro da mesma linha? Eu acho que a arte sempre imita a vida. Para mim, não tenho dúvida disso, ainda que seja com metáforas muito sofisticadas. Por exemplo, o estranho caso de Benjamin Button, que eu li há pouco tempo, do Scott Gerald, que a pessoa já nasce velha, nasce com 70 anos, é o contrário, e tem um filme muito famoso. O livro é muito famoso também. Sempre há um elemento da vida. Por exemplo, ficção científica. Os filmes ficção científica. Os ETs em geral. Depois, com algum tipo de sofisticação, 2001, por exemplo, não. Mas a maioria são hominídeos. São seres à nossa imagem e semelhança. São seres com braços e mãos, cabeça, que falam, como nós, com outra feição. Eu acho que sempre, portanto, o que está na vida, o que o escritor vai fazer, ele retira da vida para criticar, que foi a minha fala inicial. Seja para criticar, para dar caminhos, para desabafar, enfim, o que tem ali dentro dele, porque também eu acredito que é sempre um florescimento de sentimento, ainda que seja de uma forma racional. Perfeito.
Alguma consideração, Fausto? Eu concordo com o Marcos Paulo. Acredito que a arte imita a vida. E é interessante, o Marcos Paulo trouxe o Benjamin Button e o Renato começou citando o Oscar Wilde. E o Oscar Wilde tem o retrato de Dorian Gray, que é justamente quase que o contrário do Benjamin Button, né? Quer dizer, o retrato vai envelhecendo, o retrato vai recebendo tudo aquilo que ele em vida não recebia. Então, é uma metáfora também ao contrário do Benjamin Button, mas no mesmo sentido, basicamente. Quer dizer, é a arte imitando a vida. E é interessante quando a gente pensa no direito e na ficção. Eu e o Marcos Paulo, a gente faz basicamente audiências de família todas as terças-feiras. Como a vida está criando coisas que a ficção, eu pelo menos ainda não vi. É interessante o que nós vemos nas audiências. Situações extremamente novas, inusitadas, que exigem de nós posturas diferentes, momentos de reflexão, porque são situações que nós não vivenciamos ainda, né? E eu vou dar um exemplo simples, mas nós ficamos numa audiência lá umas 3, 4 horas para resolver uma situação de um casal com os filhos, uma visita e aquela coisa toda. Hora que está tudo pronto, uma das partes levanta e fala: quem vai fazer o coque na cabeça da menina? Pensam, depois de 4 horas de audiência, surgiu o impasse. E o coque? Quem que vai fazer? Porque o pai não sabe fazer o coque. Quem que vai fazer o coque para levar a menina no balé? E aí a gente para olhar e fala: meu Deus, nós vamos ter que disciplinar quem vai fazer o coque na cabeça da menina. E olha, imaginem, se o casal não chega a um acordo, nós vamos ter que posicionar. Nós, judiciário, o Ministério Público vai ter que dizer onde nós vamos tirar isso no direito. Nem na ficção, não vi. Então nós temos aí, eu penso que a arte imita a vida, sim. Eu vi 2 documentários essa semana que me fizeram pensar sobre isso. Um é sobre um assassinato na Espanha, 10 anos atrás. O assassino do baralho. Aí, perto do aeroporto de Madrid, Barajas, baralho em espanhol. Começou lá. Aí ele jogou um ás, 1. O segundo assassinato, ele jogou um 2. O terceiro, um 3. Assim, eu falei, não. Eu sou um consumidor de livros e filmes de crime. Eu falei, um roteiro desse é muito difícil. Você vê isso na realidade. O assassino do baralho está lá na Netflix, podem ver. O outro que eu não terminei, Carlos Ghosh, que é um brasileiro libanês, foi presidente da Renault. Ele, primeiro, ser presidente da Renault na França, um brasileiro libanês. Depois ele conseguiu ser presidente da Nissan no Japão. São sociedades totalmente fechadas. E ele conseguiu mais, conseguiu ser presidente dos dois ao mesmo tempo, da Nissan e da Renault, até que ele foi preso por desvios. Se você escrever um livro, falar assim, não, um brasileiro vai morar no Líbano, depois ele vai para Paris, depois ele vai conseguir ser presidente de uma grande empresa do Japão. E um terceiro que me veio à cabeça aqui também, que é um filme lindo, de criança, para os nossos filhos, Up. Aí um senhorzinho pega uns balões e vai dar uma volta lá, ele ficou viúvo e tal, e aí desenvolve, é bem interessante. E uns 10 anos atrás também, aqui no Brasil, um padre louco pegou uns balões e saiu voando, pôs na cadeira e achou que ia conseguir controlar e morreu no mar. Assim, a ficção imita a realidade mesmo. Exatamente, eu com concordo. toda certeza. Bem, nós temos ainda juízes que são escritores, poetas, promotores que são escritores, poetas, mas nós costumamos ver aí, de vez em quando, alguns juízes proferindo sentenças em verso, né? Então eu perguntaria para o Fausto, o que você acha disso, Fausto? Assim, proferir a sentença em verso ou fazer citações literárias no corpo da sentença? Uma abordagem mais ou menos nesse sentido. Olha, eu já li, que eu me lembro, 2 sentenças em verso.
Uma parece que era sua, não era não, Renato? Eu não? nunca fiz isso na minha vida, nem faria. Deu spoiler, ele é contra. Ele já falou que ele é contra. Eu sei que ele é contra, eu sei. Mas muito boas, as duas. Muito bem escritas. Nunca fiz. Confesso que fiquei tentado quando li a segunda do colega, aqui de Minas, não tem muito tempo que ele fez. Eu não lembro o nome dele. Mas, assim, é uma construção que não é fácil. Por isso eu vejo que é um trabalho difícil. Não sou contra, desde que bem escrita, desde que traga ali relatório, fundamentação e dispositivo, não vejo porquê. Até porque o Código Civil não veda. Ele diz o que a sentença tem que conter. Não existe nenhuma vedação, é proibido uma sentença inverso. Nunca desconheço. Então, em princípio, como não é proibido, em tese é permitido, não é? Então, não vejo problemas. Citações literárias, eu já fiz várias. É aquela história. Como a arte imita a vida, é bom trazer, às vezes, essa questão do olhar do poeta, do olhar do romancista e, às vezes, do filósofo. Eu já peguei situações em que você vê que a conduta, e nós ouvimos muito ética no final, pelo menos eu peguei o final da outra mesa, e o Marcos Paulo tocou nisso aqui, o Renato também, em que a conduta ética que eu presenciei, e aquela conduta ficou muito clara depois da instrução antiética, né, na verdade, e eu achei por bem que ali cabia uma citação filosófica. Então, eu fiz questão de citar ali um trecho da obra Ética e Vergonha na Cara, não é isso? Não é isso? É do Cortella? Não, acho que é do Clóvis. Isso. Mais estilo do Clóvis, né? Em que ele traz o canalha, né? E aí, sem ofender ninguém, sem colocar nome, sem colocar nada, eu trago essa reflexão, coloquei em uma das sentenças. Eu acredito que isso faz parte também do Poder Judiciário e do juiz, ele demonstrar à sociedade o que o Judiciário e o que nós pensamos de comportamentos éticos, o que é aceitável, o que nós podemos admitir como aceitável, qual a conduta que, de repente, num processo, nós podemos tolerar e aquilo que não, aquilo que nós merecemos sancionar, aquilo que destoa da boa-fé e que merece, então, a sanção do litigante de má-fé ou do ato atentatório à dignidade da justiça. Eu penso muito nisso. Então, a literatura ajuda sim. Sem dúvida. Bem, claro, são várias opiniões em todos os sentidos, mas assim, eu penso da seguinte forma: se você tem uma demanda, né, tem um autor e o réu ali numa demanda ali, uma questão patrimonial imensa, enorme e tudo, aí vem a sentença inversa. Aí o que perdeu a demanda, ele vai falar assim: pô, eu perdi a demanda e ainda recebi uma sentença inversa. Isso é um desdém para com a minha pessoa. E eu encaro dessa forma. Agora, citações, assim, eu já fiz demais. Inclusive, aqui em Araxá tem um caso aqui, não sei se eu vou alongar muito. O caso foi o seguinte, vou falar rapidamente. Tinha uma empresa aí que estava... houve uma denúncia, um sujeito, um cidadão, fez uma denúncia que as minas estavam secando nas fazendas, porque estava havendo ali um trabalho X e tal. E, a partir daí, houve uma denúncia para o Ministério Público, para o IBAMA e para os órgãos ambientais e tudo mais. E a empresa ficou sabendo disso e entrou com uma queixa-crime contra essa pessoa, falando que ela estava difamando a empresa. E aí veio um advogado famoso aqui em Araxá, chegou aqui, e ali ele perguntou assim: por favor, eu queria saber, dessa testemunha, o seguinte: qual é a renda per capita dessa cidade e tal? O sujeito falou assim: é a segunda renda per capita de Minas Gerais. O advogado falou: muito obrigado, eu não preciso de mais nada. Aí, quando eu fui dar a sentença, eu falei: olha, tudo bem, não é ânimos criticante e nem ânimos difamante, era ânimos criticante, ânimos narrante, e não ânimos injuriante. Ele estava narrando um fato para a autoridade. Aí eu falei: quanto ao fato da cidade tal ter a segunda renda em razão da empresa X,
E eu quero parafrasear aqui o famoso poeta Augusto dos Anjos, em seus versos íntimos, para dizer: a mão que afaga é a mesma que apedreja. E aí eu concluí a minha sentença. Fazendo citações, eu costumo fazer esse tipo de citações. Certo? Pode completar. Sim, faz parte. E também fui defensor público, usei bastante literatura em razões finais. Vejo, às vezes, algumas citações. Oscar Wilde, Balada do Cárcere, tem trechos muito interessantes para trazer em alegações finais. Então, me lembro, numa sessão do Tribunal do Júri, que eu citei Vinícius de Moraes, aquele poema dele do Enterrado Vivo, e eu fazia uma analogia daquele que iria ficar encarcerado, e na situação eu entendia que não era o caso dele ser encarcerado, e eu termino a minha fala lendo o poema do Vinícius de Moraes, que ele é muito, como é que eu vou dizer, angustiante. Você vai lendo, é o sujeito que acorda, ele está enterrado vivo, e ele vai trazendo aquela angústia do enterrado vivo, e eu fiz a analogia com o preso, daquela pessoa que poderia ser presa, né? Então, é extremamente importante. E eu vou dizer o seguinte: como o direito e a linguagem jurídica ela chega a ser muito técnica, aquele texto que, de repente, traz uma citação, para nós que estamos lendo, ele fica mais leve. Então, é muito bom você ter, além da linguagem jurídica, da norma, vem uma questão humana no sentido literário, no sentido filosófico ou poético. Marcos Paulo, já fez parecer em verso e... Não, verso não. Eu concordo, assim, tecnicamente com o Fausto, que eu não vejo também problema, embora isso também já foi anulado várias vezes. Então, eu acho que isso, inclusive, é uma razão para não fazer. Isso tem causando um eventual prejuízo às partes. Vai ser anulado porque o Tribunal Superior vai entender que não poderia fazer. Segundo, eu acho difícil fundamentar muito bem em verso, no sentido jurídico da coisa. Normalmente os versos, as rimas são péssimas, né? E assim, como é que você vai citar? Segundo testemunho de folhas tal, ele falou isso, aquilo. Então, o que eu já vi disso é interessante, é curioso, mas geralmente, 10 minutos, são coisas que são superficiais, não são análises profundas. E aí, eu concordo com você, a parte ela merece um tratamento respeitoso no sentido de aprofundamento também, da análise probatória. Eu acho que a questão do verso, não vou dizer que impossibilita totalmente, mas dificulta muito. E outra coisa, no momento atual da sociedade do século XXI, com 7 mil, 8 mil, 9 mil... Dr. Saulo chegou aí depois, Adriano, meu assessor também, Glaura chegou aí depois, prazer tê-los aqui. 8 mil processos, assim, dificulta muito, porque, claro, para você fazer uma poesia, você tem que se debruçar sobre isso e pensar. Se você está fazendo isso, está perdendo entre tempos, gastando tempo com isso, você está deixando de atender outros processos com tempo devido. Bem, nós já estamos aqui já na nossa reta final e eu gostaria de perguntar aos presentes, né, que muito nos honram aqui com as suas presenças, se tem alguma questão a fazer para algum dos palestrantes e tudo. Então, vamos lá. A Idelma e a Glaura. Boa noite a todos. Eu estou muito feliz de rever o Dr. Renato César Jardim e sua esposa, Adriane. Dr. Renato César Jardim foi o juiz da primeira vara civil da Comarca de Araxá, com quem eu trabalhei durante 7 anos, e eu e minha equipe fomos muito felizes. E, aproveitando a fala inicial do senhor, com relação às coincidências de posicionamentos de ideias, eu me lembro do livro Como Surgem as Boas Ideias, de Steve Johnson, e da
e do livro A Grande Magia, da escritora, mesma escritora do filme Amar, Comer e Rezar, que fala dessas coincidências da vida, né? Então, se essas boas ideias, elas surgem de maneira espontânea e elas não nascem de uma única pessoa, mas de várias. E eu achei interessante a questão das sentenças, porque a tendência do futuro é usar a linguagem simples e o visual lá nas sentenças, porque eles perceberam que as sentenças, o juridiquês, dificulta a interpretação da pessoa leiga, né, da pessoa simples, e o judiciário ele é para as pessoas simples, as pessoas leigas. E é isso. Eu estou muito feliz de reencontrar o senhor Adriane em Araxá, terra onde primeiro se avista o sol, né, Toninho, né, Rose? E é uma grande alegria recebê-los aqui. Muito obrigado, Adelma. Fico feliz em vê-la também, viu? Vamos passar para a Glaura lá, tem uma pergunta também? Boa noite, meus caríssimos confrades da Academia Araxaense de Letras. Eu queria fazer uma pergunta para vocês três, a partir da minha experiência como professora universitária no curso de História. Eu sempre tive, no curso de História, alunos que faziam concomitantemente, cursavam História e Direito. E eles costumavam dizer que, no curso de Direito, eles aprendiam as leis. E, no curso de História, eles aprendiam a pensar e a ter criticidade. E a questionar. Eu gostaria de saber de vocês se vocês concordam e, se sim, onde vocês, que são pensadores, intelectuais, poetas, cronistas, escritores, onde vocês aprenderam a pensar? Quem começa? Pode ser você, Paulo. Pode ser. Essa questão do direito e da história, eu cursei em Franca, na Unesp, e lá também tinha direito e história. E nós ouvíamos isso dos alunos, dos colegas da história. Eu não concordo totalmente, não. O direito também abre para pensar. Vai depender, como tudo em todo curso, né? É o professor que tem que levar o aluno a pensar. Então, se de repente não há essa inspiração, ele não vai pensar. E o direito não. Você tem que pensar. Eu gosto de pensar. Sempre gostei e participo da crítica do Marcos Paulo, dessa formação dessa construção jurídica que é feita nos tribunais superiores, e acaba que nós somos forçados, entre aspas, a cumprir o que já está pronto. Eu gosto de pensar o caso concreto, eu gosto de pensar cada um. Cada processo, por mais idêntico, e não existe idêntico, por mais semelhante que seja, ele é diferente. Então, eu gosto sim de pensar, e o direito leva a pensar. Talvez o que tenha faltado para esses colegas, aí, esses alunos, foi talvez um professor no direito que tenha os levado a pensar. Aí sim, mas o direito abre muito campo para pensar, muito mesmo. Vai lá, Marcos. Na mesma linha do Fausto, Glaura, eu discordo dessa afirmação e diria o seguinte: esses alunos aí estudavam numa péssima escola de direito e estudavam numa ótima escola de história, e tinha uma excelente professora que era você. A questão aí era essa. Porque eu até abordei isso aqui rapidamente antes. Eu tinha essa visão com 16 anos, eu entrei na faculdade com 17, mas é muito cedo, com 16, 17 anos, você escolher o que você vai fazer para a vida inteira. E eu tinha essa visão que o direito era, sim, uma coisa automatizada e robotizada, só que é o contrário, é uma ciência humana, como a história, a filosofia. Então, se você faz uma boa faculdade de direito, com grandes professores, e eu tive a sorte de tê-los, principalmente no primeiro ano, e um deles, os do direito aqui, conhece muito bem, Tércio Sampaio Júnior, que era o professor de filosofia do direito. Esse, na primeira semana, já acabou com isso aí de cara. Falei, nossa,
estou achando que eu vou chegar aqui e decorar a lei. Por quê? Lei você não decora, está lá o código. Você tem que pensar sobre, pensar na sociedade, conhecer a sociedade, inclusive conhecer os processos históricos que nos levaram até aqui e os processos históricos que estão acontecendo. De modo que, realmente, tudo bem que talvez as faculdades de Direito hoje não prezem muito por pensar, mas eu também penso que muitos cursos superiores, principalmente à distância, não dão esse tempo todo de pensar criticamente. E, finalizando, como eu aprendi a pensar, eu acho que, basicamente, isso é uma coisa que é estimulada e que é criada e reforçada pelos livros. Então, o que me fez sempre muito pensar, desde muito cedo, desde muito antes de entrar na faculdade de Direito, foram os livros, foi a leitura. Ok. Aqui, para quem não conhece a Glaura, a nossa confrade da Academia Araxaense de Letras, ela é uma grande historiadora, né? Uma estudiosa, né? Uma historiadora de escola, de mão cheia. Ô, Glaura, responda assim: amar se aprende amando, como diria Drummond, e pensar se aprende pensando, né? Eu faço minhas palavras dos meus colegas, concordo com o que eles abordaram, e volto aqui naquela questão que eu falei da paideia. Para você pensar, você não pode estar só direito. Eu sou um matemático, né? Furto, pena, tanto. Furtou um banco, pena de tanto a tanto. Furtou uma caixa de banana, pena de tanto a tanto. Mesma pena, vou agir assim. Então, para você ter essa amplitude de pensamento, você tem que agregar esse conhecimento a que me referi, que eu falei da paideia, né? Você não pode ficar só no direito, né? Você tem que estar na história, você tem que estar na sociologia, você tem que estar na filosofia, você tem que estar na vida como um todo. Pois muito bem. O Toninho, meu grande amigo Toninho, vamos lá. Boa noite. Primeiro, cumprimentar essa seleta mesa. O Dr. Marcos Paulo está falando aqui da história do Carlos Gost, né? E eu fiquei pensando na questão da vida real e da ficção. Eu acho que a única coisa que a ficção pegaria nessa história foi a fuga dele do Japão para o Líbano, né? Que foi dentro do bagageiro de um avião. Quer dizer, foi muito além, né? Que a gente poderia imaginar. Porque estava rápido, não deu para concluir. Porque a conclusão é a pior de todas. Como se alguém escrever que uma pessoa ia fugir do Japão, das polícias mais seguras, mais sérias do mundo, isso. Dentro do avião, entrar no aeroporto e ir para o Líbano e ninguém pegar, ninguém ia acreditar, falar assim, é inverossímil. Não, mas aconteceu. E aí que a ficção entra, né? Mas eu queria fazer apenas uma pergunta para me sair daqui com a ideia do que foi tão bem colocado pelos senhores. A gente falou muito aqui dessa relação entre literatura e direito. E eu aprendi muito aqui essa noite. Eu gosto muito de ler, né? E eu fui aprender a ler numa idade mais avançada com a minha filha. Tem 11 anos que ela participa do Filho Araxá. E eu queria perguntar para algum dos senhores, fiquem à vontade, para dizer se dentro da aplicação fria da letra do direito, da justiça, é possível a gente pensar numa justiça mais humanizada, na literatura humanizada aplicada ao direito? Porque quem faz as leis, nesse exato momento, não tem noção do que nós estamos discutindo. Mas vocês são operadores da lei. Como que eu saio daqui acreditando que é possível um direito, uma justiça mais humanizada através dessa relação íntima com a literatura? Eu só emendar, eu vou deixar para os palestrantes responderem. Antônio Cândido dizia, né? A literatura humaniza o homem. Né? Então é dentro dessa linha aí que o Toninho está perguntando, vamos encaixar, mano. Eu vou responder bem breve e objetivamente. Hans Kelsen, que é o maior expoente do positivismo, que em tese seria essa aplicação fria, isenta, ele falava que o direito era uma ciência neutra da lei. No livro dele, ele, na parte de interpretação jurídica, ele fala assim, que é, para mim, a melhor metáfora que te responde e é a que eu uso. A norma jurídica, ela é um quadro em branco. Ela tem os limites ali, sim, bem estritos, igual o Renato falou, por exemplo, homicídio de 6 a 20 anos. Tá, ok, matar alguém. Mas ali dentro, como você vai pintar essa norma, no caso concreto,
que é o processo de aplicação de interpretação de hermenêutico jurídico. Você pega uma regra geral, vocês dois são formados em direito, e aplica com as circunstâncias fáticas ao caso concreto. E se torna uma norma individual. Então, nesse processo de transformação da norma geral em norma individual, é o preenchimento, uma pintura de uma forma... Quando eu li o Hans Kelsen, um positivista, escrever isso como o aplicador do direito, como um artista preenchendo um quadro em branco, falei, opa, e é isso. Porque, por outro lado, que é a grande questão dele, se começa a se fazer além do quadro da norma, que é um problema hoje do direito brasileiro, rasgar a norma, isso dá origem, por exemplo, no caso dele, que ele foi caçado, ele é austríaco, ele enfrentou o nazismo, ele foi juiz da Suprema Corte, caçado na Áustria, dá origem a tudo. Se você não tem limite, se tudo é possível, se tudo é interpretável, se tudo é aplicação de princípio, se não tem norma, nada, que limite, tudo é possível. Então, nós temos sim que trabalhar dentro dos limites legais, normativos, porém, com o preenchimento desse quadro em branco, utilizando de métodos históricos, filosóficos, literários, enfim, humanitários, para te responder. É assim que eu vejo a coisa. E colocando ainda, Marcos Paulo, emendando aqui, tem a lei de introdução do Código Civil, né, que hoje agora mudou, não tem esse nome mais, mas que fala lá no artigo 5º, né, na aplicação da lei, o juiz atenderá ao bem comum e aos fins sociais a que ela se destina. Esse dispositivo é muito importante dentro desse contexto que nós estamos falando, não é isso, Fausto? Exatamente. Eu penso que não cabe a aplicação fria da lei, até porque, e aqui eu volto na Glaura, pelo menos o curso que eu fiz de Direito fez com que nós pensássemos o direito como ordenamento. Então, é um raciocínio amplo. Mesmo se eu estou lá no direito civil, eu consigo vislumbrar algo do constitucional ou do administrativo. Então, na hora de aplicar a lei, eu não vou aplicar um único artigo de lei ou uma única lei, mas eu vou fazer uma interpretação, eu vou fazer uma integração, às vezes, daquela norma. Então, é possível e deve-se buscar o melhor da lei dentro dos limites, concordo com o Marcos Paulo, todo poder precisa de limite, e o poder tem que ter limite, todo mundo precisa de limite. O que é alguém sem limites? Não é verdade? Então, a humanização da norma é plenamente possível, respeitando os limites e respeitando o caso concreto. Só complementando, finalizando mesmo, Renato, é porque me fugiu o nome do livro na hora que eu estava falando. Teoria Pura do Direito. Só que não pode haver um direito puro. Então, esse capítulo final desse livro, para mim, os kelsenianos, se tiver alguém aqui, me apedrejam de falar isso, mas é impossível ter uma aplicação pura do direito, tem que ser uma aplicação humanística do direito. Pois muito bem, o nosso tempo está encerrado. Eu gostaria aqui de dizer da minha alegria de ter compartilhado aqui essa mesa hoje com os meus dois amigos, Marcos Paulo e com o Fausto, um debate de altíssimo nível. Fiquei muito feliz, tá? E espero que nós possamos nos encontrar mais vezes para tratarmos de assuntos jurídicos e principalmente literários. Quero agradecer aos presentes aqui, a minha esposa Adriane, ao Matheus, meu primo, que veio de Belo Horizonte, a Ivana, a família do Marcos Paulo, a Idelma, a Glaura, ao Toninho, meu grande amigo, e a Rose, sua esposa, ao nosso professor Hermes. Quero agradecer à Academia Araxaense de Letras, né, por nos proporcionar este momento aqui. Nosso grande professor Hermes, que acabou de ser empossado e que com certeza irá fazer novamente uma grande gestão na academia. A Michele com o Pimenta, ou seja, os meus colegas magistrados, que aqui, Rodrigo, estamos felizes demais com a presença de todos os senhores, viu? Agradeço muito e desejo uma boa noite e que aproveitem aí o nosso Fli Araxá.